Apresentação: Paulo Camargo. 12 horas 29 minutos 44 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete AM, o Jornal da Cidade. Edição desta terça-feira, 14 de abril de 2020. O tempo é parcialmente nublado. Temperatura de 17 graus na Praça Oswaldo Aranha. Umidade relativa do ar de 73%. Pressão atmosférica em 1013 hectopascais. A luz está na fase cheia, estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? A Desirê Brant atualiza a previsão do tempo, válida para todo o país nesta terça-feira. Tem uma área de baixa pressão no interior da América do Sul, mantendo o céu carregado nestas regiões. Tem também uma frente fria que avança pela costa do sul do país e se aproxima do sudeste. Por isso que hoje chove na maioria das regiões brasileiras. Sul do país, grande parte do sudeste e Mato Grosso do Sul tem uma chuva fraca e isolada, mas venta bastante por causa do avanço da frente fria. As rajadas podem chegar até 70 km por hora, especialmente no Rio Grande do Sul. No norte do país, a chuva continua pesada, assim como no interior do Nordeste brasileiro. Quanto à temperatura, hoje a máxima não passa dos 23 graus em Porto Alegre, mas chega aos 31 em Cuiabá e 30 graus em Teresina. Em Belo Horizonte, antes de chover, a temperatura chega aos 28 graus. Capital Paulista, hoje com sol entre algumas nuvens, tem previsão de chuva, especialmente entre a tarde e a noite, e a máxima prevista é de 25 graus. Amanhã, a quarta-feira, vai ser um dia com maior quantidade de nuvens, a temperatura já não vai subir tanto e pode chover fraco em alguns momentos do dia. A máxima prevista é de 24 graus para a capital paulista. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Desirê Brant. 12 horas 31 minutos com 54 segundos. O tempo é parcialmente nublado, 17 graus a temperatura. 12 horas 31 minutos com 59 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Prazo para compras de vacina contra a fitosa foi prorrogado. Bebê com 24 dias é o novo caso suspeito de coronavírus em Alegrete. Pecuária familiar ainda depende de regulamentação para receber o auxílio do governo federal. Entidades se unem em prol das famílias que estão passando por dificuldades neste momento de pandemia. Começa na quinta a segunda etapa da vacinação contra a gripe. Sindicato dos Comerciários negocia a situação dos trabalhadores do comércio local. Estas notícias você acompanha na edição desta terça-feira, 14 de abril, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. 16ª semana do ano, de janeiro a hoje, já passaram 104 dias, faltam 262 para o fim do ano. Pensamento do dia para hoje: quem não pode fazer o que quer, faça o que pode. Hoje é comemorado o Dia Internacional do Café e Dia do Pan-Americanismo. Estamos no outono, a lua é cheia, 1013 hectopascais, a pressão atmosférica 73%, a umidade relativa do ar 17 graus, a temperatura, hoje terça-feira, 14 de abril. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Pensando no seu bem-estar, na Rede Vivo, agora você pode comprar através dos telefones 55 34 22 51 48, loja da Cidade Alta, ou 55 34 26 11 80, loja do Centro, ou fazer o pedido pelo WhatsApp 55 991 75 91 67, loja da Cidade Alta, ou 55 991 55 20 45, loja do Centro. E você pode escolher receber suas compras em sua casa ou retirar direto no supermercado. Aproveite e compre por telefone na Rede Vivo de Supermercados. Rede Vivo, gaúcha no coração.
Amigo produtor, na hora da colheita, confie sua safra a quem tem tradição. A Agronemit se coloca à sua disposição para o recebimento da sua safra. Atuamos nos municípios de Manoel Viana e Alegrete com 3 unidades de recebimento localizadas estrategicamente na Fazenda Cerro do Tigre, na Fazenda Três Lagoas e em Manoel Viana. Conta com uma equipe treinada, equipamentos aferidos, estruturas adequadas e agilidade no recebimento. Por isso, oferecemos segurança e tranquilidade no recebimento e armazenagem do seu produto. Agora contamos com a linha de insumos como ureia, adubo, calcário e sementes. Também fizemos a venda de milho ensacados e a granel. Faça-nos uma visita em uma de nossas unidades ou contate-nos pelo fone 55-3256-1252. Agronemites, segurança para seu produto. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Ninguém sabe ainda o tamanho desta crise, mas a gente sabe que os negócios locais estão sendo muito prejudicados. Por isso, seguimos realizando diversas ações para apoiar nossos clientes e preservar a saúde de todos. Use nosso app para a gestão do seu negócio. Mesmo separados, estamos juntos. E quando tudo isso passar, vamos estar ainda mais próximos. Vero, a maquininha do Banrisul. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vacevite tem variedade em ferramentas para atender a todo tipo de profissional. Telhas de aluzinco com até 12 metros e escadas extensivas em madeira e em alumínio. Marcas consagradas e com o menor preço é na Ferragem Vacevite. Venâncio Aires 85, telefone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. 12 horas 37 minutos 30 segundos, terça-feira, 14 de abril, tempo parcialmente nublado, 17 graus a temperatura. Secretaria Estadual da Agricultura prorrogou o prazo para a compra da vacina contra a aftosa, conforme informou o Dr. João Pontes, coordenador regional da Secretaria da Agricultura. O novo prazo é de 24 de abril. Não, realmente, hoje seria o último dia, mas devido a alguns contratempos aí, por exemplo, alguns municípios estão com dificuldade, inclusive da aquisição de vacina, né, com o problema da pandemia, então foi prorrogado, eu acho que uma boa, foi prorrogado por mais 10 dias, então a compra pode ser feita, portanto, até o dia 24. E apresenta depois de mais 5 dias para apresentar a nota nas inspetorias, ou remeter por e-mail, por WhatsApp, etc. Tá? Então, o que nós anunciamos é que foi prorrogada a compra, que encerraria hoje, foi prorrogada até o dia 24, mais 10 dias para a aquisição da vacina. Juntamente com a vacina da aftosa, dá tranquilamente para aplicar a vacina contra a brucelose nas terneiras e colocar o número 0 na cara do animal, que identifica que foi vacinado. Somente o algarismo, somente o 0. O Dr. João Pontes falou da importância da imunização, pois protege o rebanho e ainda proporcionará um levantamento do atual rebanho do município. O coordenador regional da Agricultura também falou da seca que preocupa. Justamente isso aí, ó. O momento que o produtor vacina e leva a classificação na inspetoria, ela entra no sistema, dentro do nosso sistema informatizado,
comercializado e nós já temos o saldo. O que foi consumido, se morreu algum animal, ou se ele carneou para consumo na propriedade, então a gente tem esse saldo total, né? Então, dentro em breve, nós anunciaremos a população bovina, né, da região e do município do Alegrete e do estado também. A coisa está feia, sabe que a seca, né? Essa seca está se alastrando e realmente agora esfriando também, né? Pouco pasto, é um ano bem de dificuldade, está pintando aí bastante dificuldade. E menos mal que parece que a feira de terneiro vai sair, comercialização aí, mas que realmente essa pandemia nos trouxe uma crise, inclusive, claro, na pecuária também. 12h40, 17 segundos, tempo parcialmente nublado nesta terça-feira, 14 de abril. Você está ouvindo o Jornal da Cidade, da Tia Alegrete AM, canal 590, uma emissora pertencente à Rede Tchê de Comunicação. Um bebê com 24 dias é o mais recente caso suspeito de coronavírus em Alegrete. Conforme informou a doutora Marilene Campanholo, diretora da UTI neonatal, o quadro do bebê é estável. Nós temos uma criança com 24 dias que internou com um quadro sugestivo de um quadro viral, né? Os exames clínicos e laboratoriais fazem a evolução de um quadro viral e nesse momento em que nós estamos passando de pandemia, onde não pode se descartar coronavírus. Então, hoje, diante dos números diante da pandemia, qualquer criança com um quadro viral um pouco mais direcionado, com exames que fechem para essa evolução, tem que se fazer o diagnóstico diferencial. Por isso, essa criança ficou em isolamento, foi coletado exames e nós estamos no aguardo desses exames que devem chegar até quinta ou sexta-feira. A criança está estável, na verdade ela não tem doença respiratória, ela fez mais um componente gastrointestinal, com uma gastroenterite, e não está precisando de nenhum suporte ventilatório, nada. Ela está em ar ambiente, estável, recebendo dieta e sem maiores intercorrências. 12h42, 12 segundos. A doutora Marilene Campanholo alertou aos pais com relação aos síndromes gripais que apresentam quadros semelhantes e que os pais devem procurar os postos de saúde nos primeiros sintomas. A gente sabe que existe a síndrome gripal, que é tosse, febre, mal-estar, dor no corpo, né? Aquela febre elevada, aquele paciente que está doente e que não tem como tu fazer diagnóstico diferencial entre qualquer outro tipo de vírus, influenza ou milhares de vírus que existem e coronavírus. Então, por isso a gente chama a atenção dos pais agora no momento que começar as vacinações para a faixa etária das crianças e para os pacientes com doenças crônicas que levem seus filhos para vacinar, para diminuir a incidência dessa doença, que é diagnóstico diferencial direto, e também pede para os pais que, quando a criança começar a ficar doente, procure o atendimento, né, o atendimento nos postos, que está mantido para as crianças que estão doentes, e evite aglomerações, evite de ficar saindo de casa, que é justamente para a gente evitar que outros tipos de vírus também fiquem circulando e causando situações que vão levar a pensar também em coronavírus. A gente tem uma ala pediátrica para internações e com certeza nós vamos ter crianças internando com bronquiolite, crianças com doença respiratória que não tem como fazer diagnóstico diferencial a não ser dos exames. 12h44, 2 segundos. A diretora da UTI neonatal afirmou que nesse período a incidência de doenças respiratórias são muito alta e as pessoas devem se cuidar evitando de andar na rua. Agora começa a nossa preocupação, porque a gente tem
muitas crianças que internam frequentemente, aqueles principalmente que têm quadros alérgicos, e isso faz piorar, né? Então é importante que os pais cuidem, evitem, porque assim, ó, um dos pontos, as crianças na época de escola, uma criança com quadro viral, como é fácil a contaminação, acaba que um acaba passando para o outro, e quando a gente vê, toda uma turma está com sintomas respiratórios. Então, por isso a importância de, nesse momento, né, só sair de casa quem realmente precisa. 12 horas 45 minutos, 10 segundos, o tempo é parcialmente nublado. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais orienta integrantes da pecuária familiar com relação ao benefício que está sendo proporcionado pelo governo federal. Segundo Jesus Alzir, os recursos ainda não estão disponíveis. Ao auxílio emergencial esse que o governo federal está concedendo, né, a todos os MEIs, pequenos trabalhadores desempregados do município. E também ele tem a opção trabalhador rural. Aquela opção trabalhador rural, ela não se refere ao produtor. Aquela se refere ao empregado que está desempregado ou aqueles trabalhadores autônomos do interior, tipo aqueles que trabalham com motosserra, que trabalham esquila, lambrador, alguma coisa assim. O segurado especial está saindo uma nova alteração, né, um novo plano que deve estar saindo nos próximos dias, que vai contemplar os segurados especiais. Né? Ontem, inclusive, eu não falei isso no programa do sindicato porque a gente ainda não tinha toda a informação. Então, agora informando, então, o pessoal não procura ainda por esse, porque ele poderá prejudicar na questão do enquadramento de previdência a posterior, principalmente aquelas pessoas que já têm mais idade, que estão mais próximos da aposentadoria. Então é melhor aguardar um pouquinho mais, porque em seguida vai estar saindo um auxílio emergencial especial para o agricultor e o pecuarista familiar. Então, a nova resolução, uma nova medida provisória que deverá estar saindo, já passou pela Câmara, está passando pelo Senado, e então a gente está aguardando sair, né, a promulgação aí do presidente para que possa estar contemplando os agricultores familiares e pecuaristas que, para a Previdência, eles são considerados segurados especiais. E por eles terem essa condição de especial é que está saindo, então, essa nova formulação, esse novo específico, né, para eles, para a agricultura familiar. Mas está garantido que receberão esse auxílio? Sim, está garantido que receberão. A princípio está tudo encaminhado, falta só simplesmente sair a resolução, né? Então, por enquanto, não procurem nesse primeiro momento, porque ainda não está à disposição para eles. 12 horas 47 minutos, 49 segundos. Este é o Jornal da Cidade, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. A entidade se une em prol das pessoas que estão enfrentando dificuldades devido à pandemia do coronavírus. O Dr. Silvio Carvalho falou da união e pediu o apoio da comunidade. Realmente, né, esse momento de situação crítica em que vivemos, precisamos tomar alguns meios para tentar levar um pouco de conforto, né? Um pouco de conforto a pessoas que, em razão da dificuldade do trabalho. Veja que temos empresas aqui na cidade que os empregados estão com salários atrasados 60 dias, João. Então, a União Operária e a União Sindical de Alegrete, representada pelos sindicatos da Indústria e Alimentação, o Sindicato dos Empregados do Comércio, o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde e o Sindicato de Transporte Rodoviário de Alegrete se uniram, né, juntamente com a UABA, na busca também, né, uma vez que há várias iniciativas na cidade a respeito, porque é complicado, né? As pessoas estão sem trabalhar, vejam só, pessoas com 60 dias sem salário e trabalhando naquela atividade essencial, que é o transporte, né? Então,
nós estamos buscando aí a solidariedade do povo alegretense. Os sindicatos estão abertos para receber esses donativos. A UABA também pela manhã está aberta para receber os donativos. E a busca é exatamente isso, né? De tentar levar um pouco de conforto, se não, no mínimo, o alimento para as pessoas, que mesmo aqueles que vão receber, né? Por exemplo, esses funcionários que estão há 60 dias sem receber salário, João, eles não vão poder receber o auxílio de R$600 porque eles estão cadastrados como empregados. E, ao mesmo tempo, aquele auxílio que vem do emergencial para os empregados, ele só virá daqui a 30 dias. Então, vamos esperar 30 dias ainda para poder acessar um salário, né? o apoio para poder, né, trazer o alimento para a sua família. Então, é importante todas as ações, né, de auxílio que várias entidades estão fazendo, e as entidades sindicais do Alegrete também estão inseridas nesse contexto, né? Pode deixar no sindicato qualquer coisa, né? Não só alimentos não perecíveis, mas também pode ser material de higiene, material de limpeza, principalmente, né? O material de limpeza hoje muito necessário para as pessoas poderem se proteger deste problema que ainda está por vir. Silvins Carvalho falou dos problemas que muitos trabalhadores estão enfrentando para receberem o benefício, onde questões envolvendo o CPF das pessoas estão travando a liberação dos recursos. A dificuldade foi que primeiro foi determinada a MP, havia a necessidade de uma decisão imediata, né, João? E agora a Caixa Federal, que era para dar para todas as pessoas nesse estado. A Caixa Federal agora recém está se adequando, porque primeiro tinha a questão do CPF, por dificuldades com a justiça eleitoral ou alguma outra dificuldade, que a pessoa que precisa de R$600 geralmente, né, é desempregado, é o informal, então tem algumas dificuldades com relação até o acesso para buscar esse benefício. Nós estamos fazendo ali no Sindicato dos Rodoviários pela manhã, todas as pessoas que precisaram e que nos buscaram ali para a gente fazer esse acesso, e vejam só, no primeiro dia nós levamos um dia para poder fazer a primeira conclusão, João. Agora já temos menos dificuldades, mesmo assim algumas pessoas estão tendo dificuldades. Por exemplo, eu ouvi o Jesus agora. O trabalhador familiar, por exemplo, ainda não está podendo ter esse acesso, né? Alguns trabalhadores informais ainda não vão poder. Já foi aprovado no Senado, passou no Senado agora ontem a aprovação, e espera-se agora que o presidente sancione essa medida para alcançar mais essas pessoas, né, que ficaram de fora a primeira abertura do benefício. Tem outra situação também, que são os trabalhadores domésticos. Aqueles trabalhadores domésticos que foram suspensos, né, em razão para ficar em casa, podem buscar esse benefício. Né, Procure um sindicato mais perto aí, já que há uma dificuldade natural dessas pessoas de acessarem. Procure um sindicato mais perto, que estarão à disposição para auxiliar essas pessoas, para encaminhar via online, né, e essa busca de benefícios. 12h53, 10 segundos, 17 graus de temperatura. Começa na quinta-feira a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe. A enfermeira Juliana Michael, coordenadora do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde, divulga o processo de imunização. Dia 16, a gente vai iniciar uma nova fase, uma nova etapa da campanha de vacinação contra a influenza, né? Tu mesmo falastes, né, que conversou com a doutora Marilene, e ela falou que os sintomas, né, gripais, né, e os sintomas do coronavírus, eles são bastante semelhantes, né? Em função disso, né, que o Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação contra a influenza, né, para reduzir a circulação
do vírus, né, da gripe, né, e assim facilitar, né, um pouco o diagnóstico, né, descartar a possibilidade, né, quando houver uma suspeita de coronavírus, poder descartar, né, a hipótese de ser uma influenza comum, né, uma influenza sazonal, né. Então, em função disso, o Ministério da Saúde elencou esses grupos prioritários, né, que são aqueles grupos que têm um risco maior, né, de adoecer e apresentar complicações. Então, nessa segunda fase, nós vamos iniciar a vacinação dos portadores de doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são aquelas pessoas que têm aqueles quadros clínicos, né? Como asma grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade, doenças cardíacas congênitas, né? Insuficiência cardíaca, doença renal grave, paciente em diálise, aqueles pacientes que têm hepatites crônicas, né, diabetes, né, HIV, AIDS, né, pessoas com síndrome de Down, né. Então essas pessoas são as pessoas com condições crônicas, né, que serão vacinadas nessa fase da campanha de vacinação contra a influenza. É importante lembrar que todas as pessoas com condições crônicas, elas devem portar algum documento que comprove, né, que ela é portadora dessa condição crônica no momento que ela procurar uma sala de vacinas para se vacinar, tá? Também vamos iniciar a vacinação dos caminhoneiros, né? Eles vão ter que apresentar a carteira de habilitação, né, C e E, documento do caminhão, né, alguma coisa que comprove que eles estão exercendo a atividade, tá? Também vamos iniciar a vacinação dos profissionais de força de segurança, né, que é a polícia, a brigada, a polícia civil, polícia rodoviária, militares, né? Então, essas pessoas entram nessa fase, também entra nessa fase a população privada de liberdade, né, os presídios, os funcionários do sistema prisional, né? Então, esse é o público-alvo elencado para essa segunda fase da campanha de vacinação, que se inicia no dia 16. Juliana Michael afirmou que alguns postos ainda não possuem vacinas e as pessoas que integram o primeiro grupo devem aproveitar a oportunidade e se imunizarem contra a gripe. Sempre lembrando que os professores, eles estavam elencados para essa segunda fase e a vacinação deles foi transferida para a terceira fase, né? A terceira fase que vai se iniciar no dia 9 de maio, tá? João, a gente ainda temos vacina contra a influenza em algumas unidades básicas de saúde, né? Para a população da primeira fase, que são os idosos e os trabalhadores de saúde, né? Então, no posto de saúde da São Pastor, da Promorar, do Passo Novo, da Prado, da Vila Nova, Dr. Romário, Vera Cruz, o antigo Macedo, o Centro Social Urbano, aqui no PAN, ainda temos vacina contra a influenza para o público da primeira fase, né, que são os idosos e os trabalhadores de saúde. A gente deu uma acalmada, né, a gente não tem fila nas unidades, o movimento está bem tranquilo, né, então o público dessa fase da campanha, né, os idosos e os trabalhadores de saúde que ainda não se vacinaram, então que procurem uma dessas unidades que eu citei, né, que ainda tem vacina contra a influenza disponível. Sindicato dos Empregados do Comércio de Alegrete, apesar de estar com as portas fechadas, está atendendo a categoria. Segundo Elaine Miller, presidente da entidade, a situação ainda está muito confusa. A gente continua na luta, como diz, né? A gente está fazendo expediente interno, estamos atendendo mais pelo telefone, né? Porque também estamos no grupo de risco e não fizemos parte do trabalho essencial, então estamos trabalhando com as portas fechadas, como diz, mas continuamos trabalhando internamente. Nesse quesito que tu me perguntou sobre as demissões e coisa e tal, assim, ó, a gente sabe que tem muito por vir ainda. O pessoal ainda está muito apavorado, né? Muito, muito, muito apavorado, ainda meio que sem saber o que fazer, e eu acho que é normal, né? Que é uma coisa nova para todos nós, isso aí é sabido, como se diz, e a gente está se reinventando, como dizem, né? Então, a gente está tratando com o patronal, né? Com
centro empresarial, o varejista ali, né, que é o que negocia essa parte das lojas, com o Roberto Segabinazzi. Então, a gente está tratando de fazer um acordo em relação à MP 936. E aí nela vem todas aquelas medidas, né, que seriam da suspensão de contrato, que é o que mais está se dando, mas dentro dessa suspensão de contrato, ela não é o que está dando para a gente notar que ela não está vindo na sua totalidade, ela está sendo aos poucos, assim, ó, não são todos os funcionários que estão entrando, até porque o pessoal está esperando